Bem, eu sou o professor Raoni Barros e nós vamos resolver uma questão de análise de malha, cujo objetivo é determinar a potência total gerada pelo circuito apresentado ao lado. O primeiro passo é você identificar quantas malhas existem nesse circuito. Então perceba que você tem aqui uma malha, que eu vou chamar de I1. Por que eu estou chamando de I1? Porque eu vou considerar que nessa primeira malha aqui, que é uma janela, vai circular uma corrente que eu predeterminei como I1. Beleza? Aqui eu tenho uma segunda malha, que eu vou chamar de I2. Aqui uma terceira malha, que eu vou chamar de I3. Então, voltando aqui, I1. Então, eu preciso usar a lei de Kirchhoff das tensões para fazer essa análise de malha. E aí, como eu tenho 3 malhas, eu vou obter 3 equações. Então, eu obterei um sistema com 3 incógnitas. Então, vamos achar a equação da primeira malha. Então, a primeira malha é a malha I1. E o que é que diz a lei de Kirchhoff das tensões? A lei de Kirchhoff das tensões diz que a soma das tensões numa malha fechada é igual a zero. Então, eu vou considerar a corrente entrando e girando na malha 1 no sentido horário. Então, ela vai percorrer esse sentido aqui, ó. Tranquilo? Então eu vou entrar, a minha corrente 1, ela vai entrar em menos, ela vai circular pelo resistor de 10 ohms, ela vai descer pelo resistor de 3 ohms, ela vai entrar na fonte no sinal de menos 12 volts e vai passar pelo resistor de 4 ohms. Então como é que fica a minha equação? Ela fica menos 110 volts mais 10 ohms vezes... E aí, perceba que o resistor de 10 ohms ele está sendo compartilhado entre a malha que tem a corrente I1 e a malha que tem a corrente I2. Então, eu posso dizer, como eu estou fazendo uma análise de malha para a malha 1, então vai ser I1 menos I2. Porque esse resistor de 10 ohms está sendo compartilhado entre a malha 1 e malha 2. Tranquilo? Sigamos, então eu vou chegar no resistor de 3 ohms. Então, ela entra no positivo do resistor, então é 3 ohms vezes... E aí você percebe que existe um compartilhamento novamente do resistor de 3 ohms. Existe um compartilhamento entre a malha I1 e a malha I3. Então, como eu estou fazendo a equação para a malha I1, então continua sendo I1 menos I3. Tranquilo? E aí ele entra na fonte de menos 12 volts. E aí passa pelo resistor de 4 ohms. Só que a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms é a própria corrente I1. Simplificando essa, nós teremos 17 I1 menos 10 I2 menos 3 I3, que é igual a 122. Essa equação aqui ela é a primeira equação
para a malha 1. Tranquilo? Agora eu preciso montar a segunda equação. É o mesmo raciocínio. Só que eu estou considerando agora essa corrente aqui. Então, essa minha corrente 2, ela passará por 10, por 6 e por 12. Então, como é que fica a minha segunda equação, considerando a malha I2? Fica 6 e 2, porque está passando no resistor de 6 ohms somente a corrente I2, mais 12 ohms, vezes, e aí existe um compartilhamento entre o resistor, existe um compartilhamento do resistor de 12 ohms. Ele está sendo compartilhado tanto pela corrente I2 quanto pela corrente I3. Então, é I2. Por que I2? Porque eu estou considerando a malha I2. Eu estou montando uma equação considerando a malha I2. Então, vai ser a corrente daquela malha I2 menos I3. Mas, qual é o outro resistor? 10 ohms. Vezes I2 menos I1. Porque esse resistor, isso é igual a zero. Porque esse resistor, ele é o resistor que está sendo compartilhado entre a malha I2 e a malha I1. Simplificando essa equação, eu obterei uma outra equação, que é menos I10 I1 mais 28 I2 menos 12 I3. Isso é igual a zero. Então, eu montei uma segunda equação para a malha 2. Agora, o terceiro passo, como eu tenho 3 malhas, eu terei 3 correntes. Então, eu preciso achar a corrente, eu preciso achar a equação da malha 3. Eu preciso achar essa equação. Então, nós vamos montar aqui, considerando a malha 3, o I3 vai passar por esse resistor, por esse, pela fonte, pelo resistor de 2 ohms e depois pela fonte de 12 volts. Então, todos esses elementos eu preciso considerar. Então, como é que fica no sentido horário, eu montando a minha equação? Fica mais 12, que é 12 volts da fonte, mais 3, mais 12, mais 2 e 3, mais 70 volts, menos 3 e 1, perdão, menos 12 e 2. Ah, professor, você fez de um jeito diferente. O que eu fiz aqui? Lembrem que eu estou fazendo uma equação para malha I3. Então, eu peguei todos os resistores que a corrente irá passar, o I3, e botei aqui, ó, entre parênteses. As outras correntes que são compartilhadas, então, olha só, vai ficar aqui, ó, 3 e 1, porque é compartilhado com a malha 1, e menos 12 e 2, porque é compartilhado com a malha 2. Então, simplificando essa equação, ela fica menos 3 e 1, menos 12 e 2, mais 17 e 3, que é igual a menos 82. Esta equação aqui é a terceira equação, só que para a malha 3. Diante dessas 3 equações, eu posso montar um sistema de 3 equações
e obter o valor das correntes. E aí eu obterei o valor da corrente. Isso aqui vocês podem jogar na calculadora, no MATLAB, montar a matriz. Vocês podem achar as correntes que circulam em cada uma dessas malhas. Então, na malha 1, passa a corrente I1 no valor de 8 amperes. Na malha 2, passa a corrente de 2 amperes. Na malha 3, passa a corrente de menos 2 amperes. Por que deu menos 2, professor? Porque o que acontece? O sentido que eu adotei, que foi o sentido horário, ele está contrário ao sentido da corrente nessa malha. É isso que significa o sinal negativo encontrado. E qual é o objetivo do problema? O objetivo do problema é achar a potência total. Então, para isso, eu preciso achar a potência em cada uma das fontes. Quantas fontes eu tenho? Eu tenho 3 fontes. Eu tenho uma fonte de 110 volts, eu tenho uma fonte de 12 volts, eu tenho uma fonte de 70 volts. Então, eu preciso achar a potência em cada uma dessas fontes. Então, a potência na fonte de 110 volts ela vai ser igual à tensão da fonte de 110 volts vezes a corrente que circula por ela, que é a corrente 1. Então, eu tenho 110 volts vezes 8 amperes. Isso aqui é igual a 880 watts. Para a segunda fonte de 12 volts, eu tenho 12 volts, que é a tensão, vezes a corrente que passa nela. E aí, qual é a corrente que passa na fonte de 12 volts? Passa uma corrente I1 e passa uma corrente I3. Eu vou pegar I1 menos I3. Então, eu tenho 8 amperes menos 2 amperes. Então, voltando para cá para cima, eu tenho 12 volts vezes 10 amperes. Isso é igual a 120 watts. Por fim, nós temos a última potência, que é a potência na fonte de 70 volts. Então, eu tenho 70 volts vezes a corrente que passa nela, que é I3, que é menos 2 amperes. Como a potência ela vai ser a potência dissipada ou fornecida, o sinal negativo não entra. Então, fica 140 watts. Beleza. Com essas 3 informações, eu sou capaz de obter a potência total. E como é que eu obtenho a potência total? É a soma de todas as potências. A potência total do circuito será a potência na fonte de 110 volts, mais a potência na fonte de 12 volts, mais a potência na fonte de 70 volts. Somando as 3, dá 1140 watts. Essa é a resposta final. Tranquilo?